E nesta manhã, eu quero trazer ao seu coração uma reflexão. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no livro do Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo 21. João 17, 21, diz assim a palavra do Senhor: e a fim de que todos sejamos um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A primeira parte, ou a parte A, diz: a fim de que todos sejam um. Para completar esta leitura, Efésios capítulo 4, versículo 1 até o 6. Portanto, como prisioneiro no Senhor, NVT, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Louvado seja o eterno Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Fale aos nossos corações. Nós te pedimos, ilumine a nossa mente a compreendermos e a aplicarmos esta palavra. Em nome de Jesus, amém. Maurício Zagari, um editor, um comentarista bíblico, ele diz algo bastante importante sobre o valor da escrituração sagrada, ou da escritura santa. Ele diz: uma das belezas das verdades bíblicas é que elas não encontram restrições de época nem lugar. Antes, se adequam a qualquer contexto e se aplicam a toda cultura. Sabe que não há uma cultura acima da Bíblia, não há uma época e seus afazeres que estão acima das verdades do Senhor, e não há homem nem entendimento que consegue se colocar acima das verdades do Senhor. Isso quer dizer para nós que a nossa fé, ela tem fundamento, ela tem base inviolável, e que este fundamento, esta base, esta verdade precisa nortear a nossa fé em todas as circunstâncias. Falando de outra forma mais bonita, a Bíblia precisa ser o que nos conduz em todo momento. A nossa vida
precisa ser guiada pelas verdades da Bíblia. O que nós podemos chegar, que conclusão inicial nós podemos chegar a partir da leitura desses dois textos? A partir da leitura desses dois textos, tanto de João capítulo 17, quanto de Efésios capítulo 4, que eu acabei de ler, nós podemos chegar à conclusão de que a unidade do corpo é uma necessidade e uma urgência para a igreja do nosso tempo. A união do corpo é uma necessidade e é uma urgência para a igreja do nosso tempo. Sabe que, em palavras mais animadoras, Deus quer que os seus filhos vivam em paz e em unidade e união. Sabe, meu irmão, que isto é a vontade divina para a sua igreja. Jesus dizendo ao Pai que todos sejam um. Paulo dizendo à igreja de Éfeso: façam todo o possível para serem um. Ou seja, a revelação da palavra do Senhor para nós nesta manhã é que há um desejo divino para nós. E o desejo divino é que nós vivamos em unidade e paz. Sabe que não há outra forma de dizer o que eu vou dizer agora. Todo e qualquer movimento contra esse desejo divino é pecado. Todo movimento contra a unidade e paz é pecado. Se o desejo divino é que a igreja dele nesse tempo viva em paz e viva em união, todo movimento contrário a isso, que o livro de Provérbios vai dizer isso com bastante cautela, todo movimento que provoca desunião e ausência de paz é uma violência contra o Senhor. Então nós precisamos vigiar e priorizar a unidade e paz. Porque, meu irmão, nós precisamos estarmos juntos em aspectos que são centrais da fé: justiça, misericórdia e fé. É aquilo que precisa nos unir. E é nisso que precisamos trabalhar: justiça, misericórdia e fé. E nós precisamos deixar de nos atacar em aspectos periféricos, naquilo que nos diferencia, como o que eu gosto, a minha vontade, a sua vontade, o que eu creio, o que eu deixo de crer. Meu irmão, aquilo que é periférico só nos afasta, não nos une. Nós precisamos viver a unidade e paz naquilo que é central da nossa fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo à igreja: vocês foram chamados. Há um chamado de Deus para vocês. Vivam conforme o chamado. E o chamado é para viver em comunhão e paz, em unidade e paz. Façam todo o possível. Sabe, é que no corpo de Cristo, e rapaz, é algo bastante importante, e nós vamos chegar lá. Há um grande pregador batista dos séculos que antecederam o nosso, chamado John Bunyan. John Bunyan, sobre a unidade e fé e paz da igreja, ele escreveu algo bastante importante. Ele diz assim: como é triste ver o nosso zelo consumir a nós e o nosso precioso tempo com questões duvidosas e discutíveis, enquanto deixamos-nos despreocupar e ser afetados da prática daquilo que é incontestável e com que todos concordamos. Todos sabemos que o amor é um grande mandamento e, no entanto, poucos concordam em praticá-lo. Sabe o que John Bunyan está dizendo para nós? É que, apesar de nós conhecermos, a despeito de nós conhecermos
Nós precisamos praticar o que conhecemos para que a nossa vida cristã seja relevante. Que nós, quando eu falo nós, eu falo a igreja do tempo presente. Discutimos tanto. Qual é a igreja melhor do que a outra? Qual o povo que vai para o céu e outro que não vai? Qual aquele que está errado e aquele que está certo? Meu irmão, a verdadeira discussão deveria ser lutar contra o pecado. Lutar contra as mazelas que o pecado gera em nós. E não porque você faz isso, eu faço aquilo. Isso é periférico no reino de Deus. E isso não deve nos separar. Isso mostra o quanto nós não conhecemos o Deus que servimos. Porque Deus nos manda amar. Amar é considerar o outro, a proporção que eu quero que o outro me considere. Apóstolo Paulo nos encoraja a dizer: tenham por grande prazer considerar o outro melhor do que vocês. Se nós pararmos e começar a analisar a nossa própria vida, a despeito do chamado que nós temos, viver a unidade e paz, colocar a nossa vida numa balança e olhar para o resultado dela, fazer uma aritmética, como o nosso pintor Nonó, ele gosta disso. Qual é o resultado que nós vamos ter? Será que nós estamos sendo aprovados por Deus ou não? A paz e a união, a unidade. Nós somos aconselhados a viver, irmão, a manter unidos ou em unidade no Espírito. Mas algo bastante importante que eu quero aqui considerar. Quando ele fala para nós vivermos unidos no Espírito, ele não está falando do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus não pode ser dividido. Porque ele diz: eu e o Pai somos um, a partir da Trindade é uma. Sabe quando ele fala que nós precisamos viver unidos no Espírito? É no Espírito dos irmãos da igreja, dos crentes, dos relacionamentos pessoais, que é uma exigência do Espírito de Deus para nós. Ah não, eu estou de bem com Jesus, eu estou bem com o Espírito Santo, e o seu irmão? Porque é com o seu irmão que ele está nos orientando. Porque o Espírito não pode ser dividido, ele não está dividido. Então, eu preciso saber que isso é uma orientação muito clara para mim. Nós devemos entender, irmãos, que a unidade se refere à unidade de pensamento. Como o apóstolo Paulo diz, unidade de pensamento, unidade de propósito no Espírito, para que o nome de Deus seja glorificado, viver firmes num só Espírito, num só propósito, lutando junto pela fé proclamada das boas novas do Senhor. Sabe para quê? Para que não haja fratura no corpo de Cristo. Quando nós não vivemos a unidade e paz, nós geramos fraturas no corpo de Cristo. E você sabe o que é fratura? Você sabe o que é corpo de Cristo? Fraturas no corpo de Cristo é fratura na igreja do Senhor. Ferir o espírito dos cristãos. Criar animosidade entre cristãos. Criar pensamentos duvidosos entre os cristãos. Criar sentimentos animosos entre os cristãos. Isto é criar fissuras, feridas. Agora, só que Jesus diz: ai daqueles que fazer tropeçar um daqueles pequenininhos meus. Melhor seria aqueles que fizerem tropeçar os meus pequenos, pegarem uma pedra, colocarem, amarrarem no seu pescoço e se jogarem no mar. Grave é criar feridas e fissuras no corpo de Cristo. Como nós estamos vivendo? Repara, meu irmão, que isso é a orientação para uma postura cristã. Eu falei que na próxima semana no ABC vai ser
o que é ser um cristão de verdade. Eu acho que eu vou trazer essa mensagem do ABC para cá, para dentro. Meu irmão, olha só que coisa séria. Porque nós precisamos ter a certeza de que nós estamos servindo bem ao corpo. Porque foi para isso que Deus nos salvou. Para servir o corpo. E não criar fissuras, fraturas no corpo. Olha, meu irmão, muitas fraturas no corpo ocasionam enfraquecimento do espírito na vida do cristão, quiçá a sua morte. E nós precisamos entender o que nos espera disto. Versículo 4 e o versículo 13 e o 4 do Efésios, do capítulo que nós lemos, Paulo encoraja-nos a uma postura. Ele diz: façam todo o possível. Façam todo o possível para se manterem unidos, ligados pelo vínculo da paz. Sabe o que ele está dizendo? É que, primeiro, a nossa unidade não pode eliminar o vínculo da paz. A paz, a unidade, produto de um coração transformado, gera paz. E a unidade não é a mesma concordância, mas é estar debaixo do mesmo propósito, do mesmo pensamento, para a glória do Senhor. Não é pensar a mesma coisa do ponto de vista de que, é nós avaliarmos a luz daquilo que é maior do que nós, a sua palavra. Porque faz assim, eu vou fazer. Fez assim, qual o propósito por trás de fazer? Irmãos, eu quero considerar aqui, rapidamente, 3 coisas em que consiste a unidade e a paz da igreja. Primeiro, a unidade e a paz da igreja consiste em todos nós praticarmos e executarmos aquilo que nós sabemos como um. Nós praticarmos aquilo que sabemos como um. Olha só o que Paulo vai dizer em Filipenses 3,16. Contudo, devemos prosseguir da maneira coerente com o que já alcançamos. Se nós já sabemos, se nós já alcançamos, nós precisamos viver como um. Porque é isso que o sacrifício de Jesus faz. Nos faz um. Nos faz um corpo. Se nós ainda não conseguimos ser um corpo, é difícil participarmos do corpo de Cristo. Porque isso é o corpo de Cristo dado por nós. Agora imagina se o corpo de Cristo dado por nós, cada um tem a sua vontade, o seu querer. Vamos criar fraturas neste corpo. Repara algo bastante importante, meu irmão. Nós precisamos saber com claridade, com muita clareza, com zelo, porque fraturas, elas geram consequências custosas à preciosa fé do cristão. Fraturas, elas geram consequências custosas à preciosa fé do cristão. Eu e você precisamos ter devida conta, porque fratura pode gerar divisões. Amada igreja, vamos nos unir para praticar as coisas que sabemos, que já sabemos acerca do Senhor e da sua palavra. Nós precisamos colocar em prática, não a partir da sua concepção, mas a partir da concepção do Senhor e da igreja, como um só corpo. Foi isso que fez a igreja primitiva expandir. Sabe por quê? Porque eles entenderam que havia simplesmente uma responsabilidade de propagar o evangelho. O cristianismo precisava ser propagado, precisava ser conhecido mediante a demonstração de amor e unidade no meio deles. E sabe o que eles faziam?
Em vez de ficar reclamando um dos outros, capítulo 2 de Atos, eles vendiam o que tinham, estavam unidos. Estavam unidos. Que zelosos pela fé. Que zelo eles tinham em praticar a fé. Era como um. Sabe quando o povo começou a construir a Torre de Babel? Sabe o que o Senhor Deus falou? Olha, deixamos lá, porque eles estão como um. Se eles estão como um, ninguém vai impedir o seu intento. Vamos descer e confundi-los, porque eles estão como um. E o Senhor diz, olha, até que eles sejam um. Porque o poder do corpo de Cristo está na unidade. Em ser um. Cada um independente pode ir mais rápido. Mas quando formos um, vamos bem mais longe. Bem mais longe. Pare e pense. Pare e pense nisso. Segundo, a unidade e paz consiste em nós nos unirmos e concordarmos em orar com insistência em favor das verdades que não conhecemos. Primeiro, nós precisamos praticar o que já conhecemos. Segundo, nós precisamos orar pelas verdades que não conhecemos. Repara o que Jó, ou na verdade Eliú, amigo de Jó, vai dizer: não sei qual foi o meu erro, faz-me ou mostra-me, e se fiz o mal, e deixarei de fazê-lo imediatamente. Mostra-me se fiz o mal e deixarei de fazê-lo imediatamente. Sabe o que é isso? Nós precisamos orar para que a unidade seja uma realidade no nosso meio. Meu irmão, se eu e você nós tivermos a firme convicção que tanto eu quanto você somos ignorantes e imperfeitos em tantas coisas, nós precisamos usar os nossos joelhos para que Deus nos capacite a vida da unidade e nos capacite a vida de paz dentro de nós. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, então considerar o nosso irmão em suas imperfeições e seus defeitos é uma obrigação de cada um de nós. Isso não nos faz portar uma verdade. O grande problema é que, por vezes, nós portamos uma verdade ainda que tão pouco, nem mesmo entendemos. O apóstolo Paulo diz que, no seu tempo, alguns se davam por inteligentes que nem sabiam o que estavam falando, se sentam na cadeira simplesmente da infalibilidade e querem questionar os outros, e querem simplesmente pisotear os outros. Meu irmão, nós somos imperfeitos. A perfeição só existe em Cristo Jesus. Nós lutamos todos os dias contra as nossas imperfeições e mazelas do pecado. Por isso nós precisamos lutar, orar e pedir para que o Senhor nos aperfeiçoe em unidade e paz. Se nós concordamos que nós erramos em muita coisa e pedirmos ao Senhor para que nos perdoe, nós precisamos pedir a Deus que nos revele também a nós a sua vontade em relação a nós mesmos. Que Ele fale conosco e a gente pare de olhar para nós mais do que aquilo que precisamos. Paulo vai falar isso no capítulo 12 de Romanos. O problema é que nós não gostamos de orar para que o Senhor revele-nos a nossa condição diante dEle. Nós gostamos de orar para que o Senhor revele os outros. E isso só cria fissura, o que nos faz superior aos outros. Meus irmãos, Paulo vai escrever em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 13. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante.
prossigo para o fim da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a estas coisas. Se discordamos ou se discordam em algum ponto, confio que Deus nos esclarecerá para vocês. Somos encorajados a nos unir e concordar em buscar a Deus em favor um dos outros e estar certo de que o Senhor vai nos ensinar a viver. Finalmente, a unidade e paz consiste em nós vivermos numa unidade em amor e afeto. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, um dia a profecia, língua e conhecimento desaparecerão, cessarão, mas o amor durará para sempre. 13:13. Três coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Este é o grande e indispensável dever de todo o cristão: viver em amor. Porque a Bíblia diz que o amor é o grande mandamento, é o antigo mandamento e é o novo mandamento. Tudo isso o apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta aos Coríntios 13. Por isso, Paulo, ele simplesmente encoraja a igreja a viver um amor e a fazer tudo o que for possível para viver em unidade e paz. Enquanto essa não for a nossa oração, enquanto essa não for a nossa oração para conosco, para com aqueles que dividem a nossa profissão de fé, e para com tantos outros que conhecem a Deus, nós ainda precisamos orar. Que nós venhamos a orar, meu irmão, porque a unidade não é uma mera uniformidade e prática de opinião. Nós precisamos orar para que a unidade e paz seja uma prática no nosso meio, uma realidade no nosso meio, mas uma realidade, fruto ou produto de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Que o Senhor nos ajude a entender e deixar esta palavra descer ao nosso coração e principalmente transformar a nossa vida. Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Diz assim a eterna palavra: pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e o disse: este é o meu corpo, que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Meu irmão, minha irmã, a ceia é tanto um ato da igreja, quanto um ato do cristão, porque é um ato de reflexão. Na ceia, o Senhor nos adverte a tomar o pão e o vinho, e anunciar a sua morte até que ele venha. Apenas um crente em Jesus deve participar da ceia. Somente aquele que confia na morte de Jesus para salvá-lo deve celebrar a morte de Jesus com a sua igreja. Mas lembre-se, e isso sim nós devemos lembrar, que o apóstolo Paulo ele faz um alerta no versículo 27.
Assim, quem come ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Certo é que enquanto Paulo escrevia o indignamente, Paulo fazia referência a tratamento na mente dos crentes da igreja de Corinto. Mas o princípio pode ser, sim, aplicado àqueles que não confiam no Senhor, aqueles que tomam indignamente, sem discernir o corpo. A ceia do Senhor, ela traz bênção para nós, mas também ela pode trazer juízo, porque Paulo vai escrever no 29, pois se comem o pão e bebem o cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento para si. Por isso no 28, ele vai dizer, cada um examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e bebam do cálice. Senhor Deus, somos necessitados da Tua graça, constantemente. Somos gratos pelo sacrifício de Jesus. Somos gratos pela esperança que esse sacrifício nos trouxe. E nesta manhã, como diz a Tua palavra, que nós deveríamos tomar do pão e do cálice e ceiarmos, que neste ato estaríamos anunciando a morte do Senhor até que viesse. Nós agradecemos o Senhor por este privilégio, porquanto este ato fala-nos do passado que o Senhor venceu por nós, do passado que o Senhor nos libertou. Esse ato fala-nos do presente, uma nova condição que o Senhor nos dá, de poder participar do corpo e do sangue do Senhor. E esse ato fala-nos do futuro que o Senhor virá buscar aqueles que esperam em Ti. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom. Deus, que ao participarmos desta ceia nesta manhã, possamos participar não para nossa condenação, mas para o nosso fortalecimento, enquanto aguardarmos o Senhor, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e guarde, irmãos. Que você tenha uma tarde de paz. Reflita no sacrifício de Jesus. Você sabe, irmãos, é porque nós, por vezes, com tanto tempo de crente, a gente perde o privilégio de refletir. A gente se acostuma a ser crente, e isso é um grande mal. Costumamos a fazer as coisas, isso é um outro grande mal. A gente precisa todo dia refletir no sacrifício de Jesus e olhar para nós mesmos. Reflita no sacrifício de Jesus. Que você tenha uma tarde de paz com a sua família. Amém? Fiquemos de pé, vamos orar, vamos para casa. Obrigado, Jesus, pelo tempo que passamos aqui nesta manhã, desde a primeira oração feita neste lugar no dia de hoje, até este momento. Nós sabemos que o Senhor estava conosco, porque o Senhor é fiel para cumprir as Tuas palavras. E o Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Com certeza o Senhor esteja aqui. Por isso, Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado porque o Senhor trouxe a esta igreja, a este lugar. E agora que vamos às nossas casas, que o Senhor nos leve em paz e nos dê uma tarde de descanso e de paz e de unidade. E que o Senhor nos faça refletir nesta palavra, porque isto é um desejo dos céus, que a igreja do Senhor seja uma. Senhor Deus, nos capacita a viver desta forma. Livra-nos, Senhor, de toda fratura. Livra-nos de ser agentes de toda fratura no corpo. Porque quão perigoso será sermos agentes de fraturas. Senhor, dai-nos, Pai, um almoço abençoado na Tua presença. E nos ensinas a ser gratos por Ele. Traz-nos algo mais para nós continuarmos cultuando o Senhor. Junto com a igreja do Senhor. Nós oramos pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Oramos, Senhor, pela igreja do Senhor que também não pôde estar aqui, os nossos irmãos que talvez estão acamados. Rogamos pela vida do nosso irmão Manuel Paulo, que teve disponibilidade nesta manhã, que o Senhor possa estar com a vida do Teu filho,
dando graça, dando suporte físico, porque, ó Pai, o Senhor possa ajudá-lo, cada um dos nossos irmãos que estão enfermos. Livra-nos do mal, guarda-nos em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo, seu amado Filho, a comunhão e doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja conosco em nosso meio, hoje e sempre. Amém.